População mais humilde com o programa Saúde da Família. Isso é uma conquista extraordinária para quem mais precisa. População que não pode pagar médico, população que tem que prevenir a hipertensão, a diabetes, prevenir as doenças das crianças, dos adultos, dos idosos, passa a ter uma atenção com o programa Saúde da Família. Você acabou de implementar um programa extraordinário, que é o bilhete único da cidade do Rio de Janeiro. Isso está gerando mais economia para a população, mais mobilidade para a população. As pessoas que precisam pegar duas conduções passam a ter uma outra condição de vida. Você investiu na educação, o que nunca se investiu nessa cidade, não só junto com o governo federal, na alimentação, mais mobilidade para a população. As pessoas que precisam pegar duas conduções passam a ter uma outra condição de vida. Você investiu na educação, o que nunca se investiu nessa cidade, não só junto com o governo federal, na alimentação, na estrutura da educação, mas sobretudo em programas de desempenho escolar, que são inspiradores, inclusive, para o nosso governo estadual, no sentido de melhorar o desempenho dos nossos alunos na cidade do Rio de Janeiro. Você tem investido nas comunidades mais carentes, com programas sociais, com programas habitacionais. O Rio de Janeiro é líder no Brasil, no Minha Casa Minha Vida, graças à tua iniciativa, junto com a Caixa Econômica Federal. Você nos ajudou fundamentalmente a trazer para o Rio de Janeiro as Olimpíadas de 2016, como prefeito dessa cidade do Rio de Janeiro. Por isso eu quero dizer para você, e falo em nome de todos os cariocas, que é um orgulho ter um prefeito como Eduardo Paes administrando a cidade do Rio de Janeiro. E é muito bacana você estar aqui mostrando, lançando esse programa, o Cartão Família Carioca, complementando o Bolsa Família, porque isso, minhas amigas e meus amigos, é importante ser dito, é uma lição para o que se viveu no Rio de Janeiro no passado. No passado, chegou uma moça linda aí para sentar ao lado do presidente Lula. No passado, o governador do estado, isso é importante que vocês saibam, a Suzana fez um discurso aqui muito inteligente, muito claro, e que você, Suzana, resumiu na tua vida, né, no que você passa no teu dia a dia, as conquistas que você, na tua geração, não teve. E isso, Suzana, não vem de graça. Isso vem porque o povo do Rio de Janeiro soube compreender a importância da união, soube compreender a importância do entrosamento. Isso é importante dizer aqui, porque o vizinho que não fala com o vizinho, vizinho que vai precisar do outro vizinho, às vezes para uma colher de açúcar, às vezes para um quilo de feijão, às vezes para cuidar da filha do vizinho, e esse vizinho não trata bem o outro vizinho. O clima na vizinhança é o pior possível. Pois aqui no Rio de Janeiro era assim. Aqui no Rio de Janeiro, o presidente Lula, quando vinha ao Rio de Janeiro, chegou a ser vaiado na porta do hotel pela filha da governadora e pelo filho do governador. Você imagina o presidente Lula vindo ao Rio de Janeiro e a filha da governadora e a filha do governador vaiando o presidente na porta do hotel. Aqui no Rio de Janeiro, em vez de se valorizar o Bolsa Família e se valorizar o programa que mudou a vida de milhões de brasileiros, aqui se inventou um programinha paralelo para não dar e não encher a bola do presidente Lula. E um programinha cheio de erros, cheio de desvios, cheio de desmandos, um programa cheio de desonestidade. Quando nós chegamos aqui no Rio de Janeiro para governar o Estado tinha menos famílias sendo atendidas pelo Bolsa Família.
Hoje tem quase 700 mil famílias sendo atendidas pelo Bolsa Família. Quase que 100% de aumento. Porque nós resolvemos trabalhar seriamente com as prefeituras, de maneira republicana e apoiando o governo federal e a Caixa Econômica e o Ministério do Desenvolvimento Social. Aqui no Rio de Janeiro, depois que nós conseguimos, eu e o presidente, retomar a relação do governo do Estado com o governo federal, faltava a Prefeitura do Rio. Vocês sabem que vocês prezam isso, a educação, e educação tem a ver com dinheiro. Educação não tem a ver com estudar no colégio A, B ou C. Educação é educação. A gente aprende em casa. Ou a gente tem ou a gente não tem. E você sabe que durante 2 anos, em 2007 e 2008, eu ia receber o presidente Lula na base aérea do Galeão, para pelo menos dizer: seja bem-vindo, presidente. Estou com uma dor de barriga, não vou poder ficar, mas o senhor fica à vontade aqui na minha cidade. Mas graças a Deus isso é página virada. Hoje nós temos aí esse ambiente de união que permite fazer o Bolsa Família Carioca, que permite que a gente faça a pacificação das comunidades com a parceria da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e com a parceria do presidente Lula. Hoje, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro não precisa ter mais vidro blindado, porque o Dona Marta está pacificado. Os moradores de Dona Marta, deve ter algum aqui, circulam livremente, sem o medo do poder paralelo. Os moradores do Chapéu Mangueira, da Babilônia, do Tabajaras, do Morro dos Cabritos, do Pavão Pavãozinho, do Cantagalo, do Morro da Providência, que foi a primeira favela do Rio de Janeiro, da Cidade de Deus, do Batã em Realengo, de todo o maciço da Tijuca, do Borel da Formiga, do Turano, do Salgueiro. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro não precisa mais desviar quando ele desce da casa dele oficial na Gávea Pequena, não precisa mais deixar ele passar na rua São Miguel, porque era proibido passar na rua São Miguel, que estava ali a bandidagem do Borel a ameaçar. Vocês sabem, quem mora no Complexo do Alemão, quem mora no Complexo da Penha, quantas fábricas foram embora? Quantas empresas foram embora do subúrbio por conta do desmando? Enquanto as autoridades brigavam, o desmando prevalecia e quem pagava era o pobre. Uma passagem mais cara. Hoje não paga mais quem tem um bilhete único da cidade, tem um bilhete único intermunicipal. Não tinha saúde de qualidade. Nós estamos enfrentando isso com as clínicas da família e com as UPAs 24 horas. Não tinha um programa social unificado. Hoje tem o Bolsa Família, o Cartão Família Carioca. E eu quero dizer aqui, prefeito e presidente, já falei ali com o Marcelo Neri, vou chamar as prefeituras das cidades da região metropolitana que compõem o meu bilhete único intermunicipal. São 20 cidades, são as 13 cidades da Baixada Fluminense, mais Mangaratiba, e mais São Gonçalo, Tanguá, Niterói, Itaboraí. Vou chamar, e se eles toparem, eu vou levar o Bolsa, o Cartão Família, para a região metropolitana. Eu vou pagar a metade e eles pagam a metade. Vou copiar o modelo da cidade do Rio de Janeiro. A prefeitura vai ter que entrar com a metade e eu entro com a outra metade. Marcelo Neri vai nos orientar, como sempre, junto com o Pedro Paulo, que foi também criador do projeto, e com o nosso prefeito Eduardo Paes. Então, minhas amigas e meus amigos, é nesse clima que nós estamos mudando o Rio de Janeiro. E das Forças Armadas do Ministério da Defesa, o presidente Lula estava em deslocamento para uma viagem internacional, pelo telefone disse: ok, vai em frente, Sérgio. A gente sabe qual é a tua política de segurança. Pode ter um policial ou outro que pode errar, mas vocês sabem que a orientação para a nossa polícia é de uma conduta de proteger o mais pobre. Policial não é para dar porrada em pobre, não. Policial é para proteger pobre. E aqui no Rio de Janeiro, durante 30 anos, ou se tinha uma política de louvor
a bandido, traficante ou de louvor a miliciano. A gente não quer nem miliciano nem traficante. A gente quer o povo em paz, a família tranquila em casa. Esse é o nosso objetivo. Presidente, eu acho que o senhor não podia estar encerrando melhor. O senhor é tão bom para o Rio de Janeiro que até o seu Corinthians perdeu para o Fluminense. Eu não tenho dúvida que o senhor já está escrito na história como o maior presidente que esse país já teve, Luiz Inácio Lula da Silva. Tinha um japonesinho aí, cadê o japonesinho? Está ali, ó, aquele de rosa ali, ó. Ele não viu o presidente há muitos anos, foi tentar ver no Japão e nem sempre. Brasileiro, filho de japonês, foi tentar ver no Japão, voltou. Ele deu uma foto para o presidente Lula de 1969, maio de 69. Ele foi padrinho do primeiro casamento do presidente Lula, cuja esposa faleceu. Então o presidente Lula viveu tanto situações como a de vocês, ou muitas vezes pior. Então, esse presidente assumiu o Brasil no momento de crise, mudou a história brasileira, acaba de eleger a primeira mulher presidente do Brasil e vai ficar no coração de todos nós para sempre. Senhoras e senhores, com a palavra o senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Meu querido companheiro Sérgio Cabral, governador do Estado do Rio de Janeiro, meus companheiros ministros, Carlos Gaba, da Previdência Social, Márcia Lopes, do Desenvolvimento Combate à Fome e Márcio Forte das Cidades, meu querido companheiro Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, nosso querido companheiro Luiz Fernando Pezão, vice-governador do Estado do Rio de Janeiro, senador Marcelo Crivella, senador Lindenberg Farias, meu caro companheiro ex-ministro da Igualdade Racial e deputado federal Edson Santos, vereador Jorge Felipe, presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Eduardo, você sequer é tão competente como presidente da Câmara, ele é deputado federal para ser presidente da Câmara. Companheiro Pedro Paulo Teixeira, secretário municipal e chefe da Casa Civil, nossa querida Suzana de Oliveira Guido, a nossa beneficiária que falou em nome de todos vocês, companheiros e companheiras. Há uma coisa, Sérgio, que esse ato me faz lembrar. Em 1994, Mandela tinha acabado de ser eleito presidente da África do Sul, tinha derrotado o apartheid. Vocês sabem que na África do Sul, num país em que 26 milhões de negros eram governados por ser presidente da República da África do Sul. E eu fui visitar uma delas. E quando eu cheguei em Joanesburgo, eu fui visitar o palácio. O que a gente percebia na alegria do povo é que o Mandela ainda não tinha resolvido os problemas do povo pobre da África, nem tinha dinheiro e nem dava tempo. Mas a alegria do povo não era pelo fato do Mandela ter feito alguma coisa para ele. Era que eles estavam conseguindo colocar a mão no palácio que antes eles não podiam passar nem 1 quilômetro perto. Eles estavam tocando na parede, em cada tijolo, andando dentro do palácio, visitando o palácio. Eles tinham conquistado uma coisa que era deles. Carioca, de todos os Rio de Janeiro já teve,
O Sérgio Cabral tem o sentimento de carioca, conhece os sambas mais do que qualquer carioca, chora como carioca, é malandro como carioca, é o jeito do carioca, pronto. Mas você conhece bem, o Eduardo Paes também nasceu por aqui, o Pezão há muito tempo frequenta aqui. Eu duvido que já tenha tido um prefeito na cidade do Rio de Janeiro que tenha trazido o povo pobre do Rio para ocupar o espaço dentro do palácio. O prefeito é quebrando um tabu histórico. Porque pobre só vale mais do que rico em época de eleição. Como nós somos maioria, qualquer candidato vai para a televisão, fala mal de banqueiro, esculhamba banqueiro, esculhamba. Até próprio banqueiro esculhamba banqueiro. Até empresário esculhamba empresário. Mas ninguém tem coragem de falar mal de pobre. Pobre, naqueles 45 dias que antecedem a eleição, vira ouro. Vira ouro. Então o cara vai lá e mete o pau no empresário, mete o pau não sei aonde, mete o pau na classe média, mete o pau, mas pobre é preservado. Nego, as pessoas beijam, as pessoas abraçam, as pessoas cuidam, ou seja, e isso historicamente as pessoas esqueciam no dia seguinte que terminaram as eleições. Eu não sei se vocês perceberam que as coisas estão mudando. Eu não sei quantas vezes na história do Rio um presidente, um prefeito e um governador foram fazer tanta visita às comunidades mais pobres do Rio de Janeiro. Nunca. Eu nunca conheci na história desse país algum momento em que as autoridades estivessem quase que em todo o território nacional tendo uma preocupação em recuperar o direito à dignidade da parte mais pobre da população. E isso só é possível acontecer quando há afinidade de princípios entre as pessoas que governam a cidade, governam o Estado e governam o Brasil. Se a gente tivesse aqui um governador, como nós já tivemos, que não queria nada com o presidente, porque ele queria disputar o cargo do presidente, ou tivesse um prefeito que teve a coragem de mandar uma carta para mim no encontro de prefeito de Goiás, dizendo que eu fui o presidente que mais coloquei dinheiro no Rio de Janeiro nos últimos 30 anos, mas que nunca teve coragem de me receber no aeroporto, as coisas não andam, porque aqui não se cadastrou as pessoas para o Bolsa Família. Não se queria cadastrar. Aliás, aqui no Rio de Janeiro, nem médico de família eles queriam. Era como se pobre fosse apenas de interesse dos nossos gênios da música, dos nossos compositores, ou uma coisa de polícia. O governo não tem nada a ver com os pobres. Quando o Sérgio Cabral foi eleito governador do estado do Rio de Janeiro, é importante vocês lembrarem que no primeiro turno da eleição de 2006, eu e Sérgio Cabral não estávamos juntos no primeiro turno. Ele o PMDB não me apoiava, decidiu apoiar o Serra, e o Cabral fez uma campanha e eu fiz outra campanha. O Alckmin, como Deus está lá de cima enxergando mais do que nós, e Deus certamente conhecia a nossa alma, nem ele ganhou no primeiro turno, nem eu ganhei no primeiro turno. E aí tivemos que nos encontrar. Quando nós nos encontramos, foi quase como se nós estivéssemos fazendo um pacto. E a gente dizia, se a gente ganhar, a gente vai provar que o Rio de Janeiro e o governo federal vão pela primeira vez trabalhar tão juntos que as pessoas não vão saber quem é presidente, quem é governador, quem é presidente, porque nós vamos trabalhar juntos. E hoje,
Ao faltar 24 dias para terminar o meu mandato, eu posso dizer para vocês que eu duvido que tenha existido algum momento na história do Rio de Janeiro em que o governo federal e o governo estadual e o governo municipal estivessem trabalhando com tanta harmonia, tão entrosado. Porque quando a gente se entrosa, quem ganha é o povo. Quando a gente briga, quem perde é o povo. Eu acho que a reeleição do companheiro Sérgio Cabral foi uma dessas coisas boas que tinha que acontecer. Porque a gente não poderia parar tudo que vem acontecendo no Rio de Janeiro. Não poderia parar. Eu estou convencido de que daqui a 8, 9 anos, essas coisas também a gente não consegue fazer do dia para a noite. Leva um tempo. Mas a continuar o ritmo que está sendo imprimido por esse Estado e por essa cidade, a gente vai poder daqui a 10 anos, qualquer um de nós, subir com a família, qualquer morro do Rio de Janeiro, sem ter nenhuma preocupação com bandido ou com traficante. E eu digo ao companheiro Sérgio, nessas coisas a gente não pode vacilar. A gente só tem que cuidar de que pessoas inocentes não sejam machucadas e que não paguem pato. Mas não é possível que a gente não utilize tudo que a gente puder utilizar para garantir que as mulheres de bem e os homens de bem possam viver tranquilamente em qualquer metro quadrado da cidade do Rio de Janeiro e do estado do Rio de Janeiro. Então o Exército entrou lá junto com o Sérgio. Ficará lá quanto tempo for necessário, porque nós temos que provar que o Estado, chegando nas comunidades, levando escola, levando cultura, levando possibilidade de emprego, levando formação profissional, levando saúde, levando condições de vida, o Estado pode vencer o crime organizado aqui no Rio e em qualquer lugar desse país. Aqui no Rio e em qualquer lugar desse país. Eu quero dar os parabéns ao prefeito. Prefeito, muita gente, e você sabe que tem, que deve ter escutado você falar aqui no seu pronunciamento, e deve estar dizendo, mais uma esmola. Esse moço aprendeu com o Lula, vai dar esmola. Já tem emprego. Precisava ter emprego, esse povo precisa trabalhar. Esse povo não precisa de ajuda. Eles estão criando um bando de vagabundos. É assim que fala. Lamentavelmente, ainda tem gente que fala assim. Porque essas pessoas ignorantes que falam isso não sabem, é que cada ajuda que a gente der para uma pessoa pobre, a gente está permitindo que essa pessoa possa comer mais calorias e mais proteínas. A gente está permitindo que essa criança pode ter mais saúde. A gente está permitindo que essa criança possa ter oportunidade da pessoa, ao se dirigir ao comércio e comprar uma coisa, está gerando emprego. Esse emprego vai gerar mais uma encomenda da fábrica, que vai ter que contratar mais gente que trabalhar e vai produzir mais. Essas pessoas não percebem que é de grão em grão que a galinha enche o papo, e é de real em real que a gente vai salvar esse povo da miséria, aquele que foi submetido durante tantos e tantos anos. Eu acho, companheiro Eduardo Paes, que espero que esse teu programa possa servir de alento e de motivação para outros prefeitos do Brasil fazer. Porque se cada prefeito fizer um pouquinho, não custa caro para ninguém